Fala nação, mais um vídeo do canal Papo de Rubro Negro para você, canal que vai trazer aí notícias quentíssimas sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje vamos ver aí a reação do Nicola e do Vene Casagrande sobre essa nova oferta que BAP, recém-eleito aí como novo presidente do Flamengo, fez aí ao Sampaio do Palmeiras. Vamos ver aí todas as notícias sobre esse tema. Vamos ver o corte do canal do Nicola e do Vene Casagrande, que vão comentar aí sobre essa nova proposta feita ao Sampaio. E também teremos o desenrolar aí dessa proposta, o que é que vai acontecer e quais são as expectativas. Peço que você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo sem enrolação. Vamos para mais um vídeo. Valeu! Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que decidiu abrir os cofres para contratar um dos grandes craques do Palmeiras, embora não entre em campo. João Paulo Sampaio é absolutamente decisivo na história recente alviverde. O gerente das categorias de base do Palmeiras, que havia sido contratado em 2015, já garantiu 1 bilhão e 800 milhões de reais com vendas de atletas formados na base do clube desde 2015. E é em busca desse cara que o Flamengo está disposto a gastar um caminhão de dinheiro. Rubro-Negro já concordou em pagar a multa rescisória que o João Paulo Sampaio tem com o Palmeiras de 2 milhões de reais. Ele prometeu também um belo aumento salarial muito maior do que seus vencimentos. E olha que o João Paulo Sampaio já é o executivo de futebol mais bem pago do país, ganhando algo na casa dos 400 mil por mês. O que o João fez? Levou a proposta para Leila Pereira e está aguardando um posicionamento da presidente. Para Leila seria péssimo perder uma das suas principais estrelas para o grande rival do Palmeiras nos últimos anos. E para piorar essa situação, a proposta acontece no momento de fragilidade do Anderson Barros. E aí a gente precisa voltar no tempo um pouquinho para lembrar que o João Paulo Sampaio tinha uma promessa feita pelo Gagliotti e pela Leila Pereira de que em breve ele seria o diretor executivo de futebol do time principal. Isso nunca aconteceu. E agora pode pintar uma situação como a seguinte: o João Paulo fala: Leila, eu tenho essa proposta do Flamengo, em que se eu for para lá eu vou trabalhar na base, mas vou ter autonomia para dividir as funções com o José Boto, que é um dirigente português que vai ser contratado como diretor executivo de futebol. Se você não me promover para o time principal do Palmeiras, eu vou acabar aceitando essa oferta do Flamengo. Essa conversa ainda não aconteceu, mas é algo absolutamente plausível, até porque o João Paulo aguardava, esperava, ansiava por essa chance no time principal. O Anderson Barros está bastante pressionado e a demissão pode acontecer. Próximos dias vão ser absolutamente decisivos e eu prometo estar aqui para te atualizar sobre tudo que está rolando. Sendo aí as primeiras horas de BAP como presidente, é óbvio que ele ainda não teve a posse, mas o trabalho começou desde já. Pelo que eu soube, ele teve a primeira reunião às 7 horas da manhã já com seus pares, porque ele quer, enfim, correr contra o tempo para iniciar logo esse projeto. Qual é a prioridade dele nesse momento? Montar o departamento de futebol. Uma das promessas durante a campanha eleitoral era profissionalizar esse departamento de futebol. Ele já tem alguns alvos. O José Boto, para ser o diretor, é um acordo que ele tem, digamos, um pré-acordo antes da eleição. Se eu vencer, você vai ser o meu diretor. Beleza, o José Boto havia dado ok, mas não tem nada assinado, está encaminhado, digamos assim. Então, ele se reuniu aí com seus pares 7 horas da manhã, está em reunião até o momento, pelo que eu soube, pelo que me falaram, nesse momento aqui, 6h18 da noite, e ele está em reunião também. Ele tem essa prioridade do departamento de futebol, e ele está correndo contra o tempo, fazendo proposta já a gente vai contar para quem ele fez essa proposta lá do Palmeiras. Nessas reuniões, pelo que ele me falou, ele quer o Campeonato Brasileiro como prioridade para 2025, ele quer resgatar essa fome do Clube de Regatas do Flamengo em conquistar o título mais importante do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, e é um título extremamente importante. E não é exagero dizer que hoje o Campeonato Brasileiro é mais difícil de ganhar do que a Libertadores. Num passado recente, eu falava que a Libertadores era muito mais difícil, mas hoje, para o futebol brasileiro, para os clubes que estão sempre disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, eu não acho nenhum absurdo a pessoa mencionar que o brasileiro é mais difícil. Eu acho o brasileiro mais charmoso. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro e eu lamento muito a forma como Rodolfo Landim e seus aliados tratavam o brasileiro. A gente pôde ver aí nos últimos anos. Gente, o último título do Campeonato Brasileiro foi em 2020, é um absurdo. E ganhou de uma forma ali, ó, no sufoco, olhando o jogo do rival pelo celular, torcendo contra.
Esse ano, por exemplo, se o Flamengo tivesse dado um carinho a mais no Brasileiro, poderia ter vencido esse título. Mas passado é passado, e o BAP nessas reuniões ele fala para os seus aliados: brasileiro é prioridade novamente. E outra, quando a gente fala de diretor de futebol, nessas reuniões, o BAP, seus aliados, conversam o seguinte: eles não querem um diretor que, exemplo, que acate todos os pedidos do treinador. E aí me deram esse exemplo: Vene, nos tempos de Paulo Souza, o Paulo Souza pediu, pelo amor de Deus, para contratar o zagueiro Pablo, porque eles tinham trabalhado juntos no Bordeaux da França. Beleza, corre atrás. Beleza, o Pablo veio, adiantou de alguma coisa? Não. O Alan foi, esse exemplo aí fui eu que resgatei, porque o Alan foi contratado a pedido do Sampaoli. Só que eu não acho justo, porque eu acho que o Alan ainda pode render em 2025, mas é um bom exemplo. O Sampaoli que forçou a barra para o Flamengo contratar. A diretoria, vários não queriam. Mas como era o Sampaoli pedindo, era o treinador, e eles tinham aceitado isso na negociação com o Sampaoli, de contratar jogadores que ele poderia pedir, beleza, a diretoria foi atrás. Adiantou de alguma coisa? Até o momento não. Então eles não querem um diretor que não dê opiniões. O Bruno Spindel hoje dá poucas opiniões. O Marcos Braz hoje, beleza, ele poderia dar opinião, mas era o vice de futebol e é algo que não vai ter com o BAP. Se tiver, vai ser um vice de futebol que terá pouca força. Então, ele quer profissionalizar geral. E nessa ideia de profissionalizar geral, além do Boto, o diretor português, ele está tentando a contratação de João Paulo Sampaio, que hoje é o cara da categoria de base do Palmeiras. Por exemplo, ele foi o cara por ter achado Hendrick, ele foi o cara por ter achado Estevão, ele foi o cara que, inclusive, Vitor Roque, ele também foi um cara que acompanhou bastante. Em várias entrevistas, ele tem uma tese que eu concordo muito, que é justificando o Brasil não formar mais meias. Clássico, camisa 10, como é o Rodrigo Garra, como é o Arrascaeta. Ele fala que garoto na base, fora da curva, é sempre colocado para jogar pela ponta aqui no futebol brasileiro. E é verdade isso, tá? Inclusive no profissional a gente vê isso com muita frequência. Ele lá no Palmeiras, ele determinou que nenhum jogador que se sobressaia jogará pela ponta. O meia vai ser meia, só pelo meio. Só vai para a ponta no profissional se o treinador quiser, que é o caso do Estevão. O Estevão na base jogava de meia clássico 10, tanto é que ele era chamado de Messinho. E aí ele chega no profissional, o Abel Ferreira bota ele na ponta, e não deu errado não, tá? O Estevão é muito craque, inclusive o Estevão carregou o Palmeiras nesse segundo semestre. Então o Flamengo fez essa proposta ao João Paulo, disse inclusive para ele, lembrando que essa notícia foi publicada primeiro pelo UOL, nós confirmamos, só para ser justo aí, dando crédito aos amigos do UOL, e o Flamengo quer pagar a multa rescisória dele avaliada em 2 milhões de reais. Vereu, o que falta então? Falta o João Paulo aceitar, a proposta está com ele. O Flamengo fez proposta ao João Paulo. Aí o João Paulo, se aceitar, vai comunicar à diretoria do Palmeiras e aí o Flamengo deposita o valor da multa rescisória e contrata esse profissional para trabalhar junto com o José Boto, uma espécie de coordenador, digamos assim, coordenador da bola, do futebol. Então, eu acho que independentemente se vai dar certo ou não, gostei da movimentação da futura gestão do Flamengo, tá pensando grande. Para quem não conhece o João Paulo, que é chamado de JP Sampaio aí no mundo da bola, é um cara, hoje ele é tratado como o cara de categoria de base. É o cara. Todo mundo fala de uma forma sobre o JP Sampaio que me chama muita atenção. Confesso para vocês que eu nunca conversei com ele pessoalmente. Só uma vez por telefone que eu tive que ligar para apurar, muito tempo atrás. Nem lembro se ele estava no Palmeiras, mas enfim. É um cara que é muito respeitado, que tem um aval de todos do futebol. Então, se de fato o BAP e seus aliados conseguirem a contratação de JP Sampaio, eles vão começar muito bem essa gestão. E o José Boto? Eu nem falo do José Boto, que para mim também é outro profissional extremamente qualificado, mas o JP Sampaio, a partir do momento que você contrata junto ao Palmeiras, você se reforça e, querendo ou não, você
como que eu vou dizer que você dá um golpe em seu rival, porque hoje eu considero o Palmeiras o principal rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Botafogo está se aproximando para ser isso, mas Flamengo e Palmeiras, a rivalidade está vindo aí de alguns anos para cá. Então o Flamengo se reforçaria e ainda poderia desfalcar um grande rival do futebol brasileiro. Então esses são os movimentos do BAP nesse primeiro dia de presidente, lembrando que a posse é no dia 18 e também tem a eleição para o Conselho Deliberativo, lembrando que o BAP vai apoiar o Ricardo Lomba. Resta saber se o Rodolfo Landim será o candidato da situação. Será que ele vai correr o risco de perder a segunda eleição em menos de um mês? Eu acho que não, mas vamos aguardar. Valeu, galera! Então, nação, chegamos ao fim de mais um vídeo. E nesse vídeo ficou bastante claro aí com as participações aí ilustres de Nicola e Vene Casagrande, essa nova intenção de BAP de contratar aí o JP Sampaio, o coordenador das equipes de base do Palmeiras, né? Com certeza a gente tem essa grande expectativa aí de que essa contratação se concretize para que o núcleo do Flamengo seja ainda mais fortalecido, né? Como o próprio Vene, ele pontuou, o JP Sampaio, ele é um nome muito estabelecido no mundo da bola, então realmente ele tem tido um papel aí muito importante em trazer novos talentos, gerir novos talentos, e isso com certeza para o Flamengo vai ser uma coisa realmente, uma aquisição muito importante para que haja o fortalecimento e a profissionalização do Flamengo, que é tão comentada e cobrada nesses últimos tempos, né? Então, com certeza, BAP já está chegando no Flamengo com o pé direito, deixando claro as suas intenções para o futuro bastante próximo do Flamengo. Basta agora saber se J. Paulo Sampaio irá aceitar essa proposta. Sabemos que para o Palmeiras vai ser uma perca muito grande, mas para o Flamengo será uma aquisição extremamente importante que vai alavancar aí o nosso Mengão. Então, ficamos na torcida para que esta contratação, essa intenção de contratação seja aceita por JP Sampaio e que ele venha o quanto antes fazer parte aí do corpo técnico o corpo técnico do Flamengo. Tem mais também, vale a pena também ressaltar que o BAP ainda não tem poder decisivo dentro do Flamengo. O mandato dele inicia a partir de 1º de janeiro. Ele tomará posse no dia 18 de dezembro, mas até lá ele já tem deixado claro as suas intenções para o futuro do Flamengo. Isso é muito importante porque já conseguimos sentir que tipo de presidente será o BAP dentro do Flamengo. Isso é muito importante para que a gente consiga, né, ter essa percepção aí geral de quem, dos olhares do BAP para o futuro do nosso Mengão. Também é muito importante saber que o Flamengo tem sim a intenção de pagar a multa rescisória. Cabe agora saber se o JP Sampaio, né, como foi comentado, ele vai apresentar aí essa proposta para a Leila e, a depender do que for conversado, né, da contraproposta que for feita a ele, cabe a ele aceitar ou não e vir para o Mengão. Eu tenho certeza, acredito muito que ele para isso, né? Então ficamos aqui na torcida para que o JP Sampaio venha fortalecer ainda mais a nossa base do Flamengo e sabemos que isso aí vai trazer ainda mais novos talentos para o Flamengo, vai fazer com que o nosso time fique ainda mais entrosado e com sangue novo, o que é muito importante, né, para o futuro de qualquer time de futebol, em especial para o nosso Mengão. Também é importante aí a gente ressaltar que fique atento às próximas notícias, porque com certeza teremos aí novidades nos próximos dias. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, curta esse vídeo para que você não perca nenhuma informação, nenhuma atualização sobre o Flamengo. Então, esse é mais um vídeo, galera, do canal Papo de Rubro Negro. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!